que ele começa a mostrar para a igreja de Gálatas sobre a ousadia, a certeza de ser uma igreja. Uma igreja que luta contra o mal chamado pecado. Uma igreja na qual ela tem um remédio para levar para eles, que é a redenção de Cristo, que é a nova criatura, que é para fazer aquilo que Jesus faz, porque Jesus ele vai lá fora, ele busca homens perdidos, ele busca homens que estavam nos tráficos de droga, busca pessoas que a sociedade já nem dava mais nada, e começa a habitar na sua graça. Nós podemos ver Paulo, era um homem que matava, que participou sobre a perseguição de Estevão, homem que perseguia aqueles da fé. E depois Paulo foi um dos homens mais desbravadores do Evangelho. Mas quando nós olhamos para Paulo, nós temos que ter uma terapia de espelho daquilo que eu estou sendo diante de Deus. Eu sou o que eu penso. Se eu estou pensando que eu vou ser um fracassado, que eu não vou conseguir ter vitória, eu começo a entender que isso começa a se praticar. Mas quando Jesus começa a me dar autoridade, eu começo a caminhar diante dele, ele começa a me dar ousadia, a minha fé começa a ser praticada. Eu tenho certeza que Jesus faz, eu tenho convicção de que Jesus faz. Aleluia, glória a Deus. A cada passo eu vou entendendo que é Cristo que peleja por mim. Oh, glória! E qual é o medo que nós temos que ter de pregar o Evangelho? Aleluia! De entrar dentro das comunidades, de entrar em lugares que nós sabemos que as trevas já estão predominando, mas é uma palavra revelada para a igreja, que a luz que resplandece sobre as trevas, não as trevas que resplandecem o que é luz. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está em minha vida, e ele está em a sua vida, ele está trazendo luz. E quando se fala de luz, fala de entendimento, fala de guardar do Senhor a tua palavra. E quando se fala de luz, fala de autoridade. Nós sabemos que é Deus que está dentro de nós. Eu tenho convicção e fé de que a palavra que sai da minha boca, ela tem um endereço certo, ela tem um objetivo certo, porque é a palavra de Deus. Porque a minha palavra, ela simplesmente tem que ser sim, não como homem. Eu vou estar, eu vou cumprir o que o Senhor está querendo, eu vou lá buscar as almas. Mas Jesus, a minha casa está dessa forma, eu tenho um filho dessa forma. Olha, faça o que eu estou te pedindo, faça o que eu estou te ordenando, porque nos teus cuido eu. Porque Jesus, nós simplesmente estamos dando continuidade naquilo que Jesus fez. Oh, glória! Nós estamos dando continuidade do que o Senhor Jesus fez. Ele colocou uma autoridade para a igreja. Jesus nos deu total liberdade para anunciar o Evangelho de Cristo. E quando nós temos a ousadia, a convicção dessa palavra, nós começamos a ser uma igreja de Deus e não dos homens. Uma igreja verdadeira, que é transparente, que tem a sua base na palavra e no respeito eclesiástico. Porque nós não podemos sair por aí também apontando o nosso nariz sem antes que tenha uma obediência debaixo que nós temos que estar. Há situações que pessoas acham que tem que também sair por aí como louco e não dar reverência ao seu anjo da igreja, não dar aquela obediência devida que tem que dar. Ele começa a querer levar o Evangelho às pessoas, não começa a querer trazer as pessoas para conectar aqueles que estão seguindo a Jesus. É o que eu começo a entender, que eu vou levar, mas eu vou trazer testemunho. Olha, eu sou um servo, eu consigo buscar diante de